Bom pessoal, retomando aí o curso básico de informática, antes de mais nada, antes de dar continuidade, eu quero agradecer vocês por estar visitando aí o canal, né, nos últimos dias aí com os últimos vídeos, principalmente com os do curso, né, tenho recebido aí em torno de 230 visitas por dia, então muito obrigado aí por estar visitando o canal. Outra coisa muito importante é nos vídeos, pessoal. Se vocês expandirem a tela, ele está com uma qualidade não muito boa, né? Porque os vídeos são em HD. Então o YouTube, por padrão, ele diminui a qualidade do vídeo para 360 pixels, né? Que é o padrão. Então se puder colocar em 480 pixels ou 720, já fica ótima a imagem, né? 480 já tá bom, já dá para ter uma boa visão do vídeo. Eu vou tentar colocar um meio termo, né, na qualidade do vídeo para ficar melhor para todo mundo, né? Não precisa ter um computador muito potente, vamos dizer assim, para conseguir rodar o vídeo em boa qualidade. Ok? Então vamos lá, vamos continuar, né? Na última aula a gente viu manipulação de arquivos e pastas, né, janelas, copiar e colar. E na aula de hoje a gente vai ver um item muito importante, uma das mais importantes do curso, tá? Que é o painel de controle. Então, o que é o painel de controle, né? É uma ferramenta do Windows, onde alteramos as configurações do computador. Então, a gente pode fazer configurações de hardware e de software, tá? Através do painel de controle que fica no Windows, certo? Alguns exemplos de coisas que nós podemos alterar, configurar é o mouse, a gente pode adicionar ou remover programas, teclado, controle de energia, contas de usuário, hardware, som e vídeo, tá? Basicamente nós vamos ver esses, ok? Avisando também que eu vou dividir essa aula em duas partes, tá? Porque ela é um pouquinho longa, né? Como tem muitos recursos no painel de controle, eu vou dividir em duas aulas também, assim como eu fiz na aula 5. Então, como é que eu abro o painel de controle? Botão iniciar, painel de controle, ok? Abriu a janela, tá? Maximizada é melhor para a gente ver. Então, pessoal, aqui vocês notam que ele tem 31 objetos, tá? O de vocês pode ter mais, né, do que 30 objetos. Por quê? Porque alguns programas ele também precisa configurar. Por exemplo, eu estou instalando um programa que controla a minha placa de vídeo, né? Então o software, o programa que gerencia a placa de vídeo, pode adicionar um item aqui só para configurar a placa de vídeo. Então é bem comum disso acontecer, tá? Então basicamente é 30 objetos. O meu tem 31 porque eu instalei um programa aqui Java, tá? E esse aqui é um pouquinho mais avançado que não precisa a gente aprender nesse curso, ok? Então vamos ver aquela lista, né, que eu mostrei na apresentação. Vamos ver os itens que está naquela lista, né? Então o primeiro aqui, adicionar ou remover programas. Seleciona ele e aperte a tecla Enter aí do seu teclado, né, para abrir, ou dá 2 cliques com o mouse. Então eu vou abrir essa janela aqui, adicionar ou remover programas. O que é isso? Ele vai mostrar a lista de programas, de softwares que estão instalados no computador, tá? No sistema operacional Windows. Se eu não quiser mais algum programa, eu vou selecionar ele. Por exemplo, eu quero tirar, vamos ver, PDF Creator, né? Eu clicando em cima do programa, ele vai me mostrar as seguintes informações: o tamanho que ele ocupa no disco, a frequência em que ele é usado, no meu caso aqui é bem raro eu usar, e quando foi utilizado a última vez, né? Faz mais de um mês. Então eu posso remover, né? Eu vou alterar ou remover aqui. Deseja remover? Sim. Vai excluir tudo, confirmo. Sim, só aguardar alguns segundos. E ele vai deletar o programa, vai apagar o programa do meu computador. Ok. Ele passa a não ocupar mais espaço no meu disco rígido e vai sair da lista. Ó, não está mais aqui na lista. Ok? Outro botão que é bastante importante nessa janela, ou melhor dizendo, opção, né, é esse aqui, exibir atualizações. No meu caso, por padrão ele vem desabilitado. Mas se a gente habilitar, no meu caso aqui, eu não atualizei ainda o sistema operacional. Então ele não aparece aqui nenhuma atualização.
Tá? Isso aqui são atualizações do Windows, como segurança, para melhorar o desempenho, que a gente vai ver lá em torno da aula 10, 11, tá? Atualizações do Windows na aula de segurança. Tá? Então depois a gente volta aqui e a gente vê o que é uma atualização do Windows. Certo? Esses botões aqui, pessoal, a gente não mexe, tá? A gente vai deixar isso aqui para uma outra oportunidade, porque curso básico a gente não usa muito. Tá? Esse aqui de adicionar um novo programa, a gente usa já o próprio assistente dos arquivos de instalação de um programa. Quando a gente baixa um programa da internet, ele mesmo, a gente abre o arquivo e ele já instala. E quando tem um CD, o próprio CD já tem um assistente de instalação automático, então a gente não usa esse botão aqui. Tá? E adicionar ou remover componentes do Windows, lembra lá na segunda aula que alguns programas vêm instalados com o Windows e outros a gente instala. Então esses aqui são componentes do Windows. Tá? E geralmente a gente não mexe também porque a gente pode tirar alguma coisa que não era para tirar. E depois para instalar a gente precisa do CD do Windows. E caso a gente não tenha, não vai ter mais como voltar. A gente vai ter que contratar um técnico, enfim, que tem alguém que tem um CD-ROM do Windows. Ok? Então basicamente a gente só vê a lista de programas instalados e caso a gente queira remover o programa do computador, a gente seleciona e clica em remover. Ok? Vou fechar essa janela. Outro item que está naquela lista, eu vou começar pelos mais simples, ok? É o teclado, né? Eu vou clicar aqui e vou abrir. Ele abriu aqui propriedades do teclado. O que é isso? Ele vai configurar a minha velocidade de digitação do teclado. Ok? O que é isso aqui? Intervalo de repetição. Isso aqui, se eu pressionar uma tecla e ficar segurando, ele vai determinar a velocidade em que vai iniciar a repetição de uma letra de uma tecla. Ok? E aqui em taxa de repetição é a velocidade que uma letra se repete quando eu deixo ela pressionada. Por exemplo, eu vou pressionar a tecla A, né? Ó, ele está com uma velocidade média. Se eu colocar lento, ó, ele vai ficar bem devagar. Está pressionada a minha tecla. Para repetir, ele está bem devagar. Ok? Então aqui eu controlo a velocidade das taxas de repetição. Certo? Detalhe muito importante: caractere. O que significa caractere? Caractere é tudo que eu digito no computador. Tá? Muita gente diz, digita caractere é uma letra. Né? Não só letras, pode ser letras, números e símbolos, né? Que a gente chama de caractere especial. Né? Então tudo isso são caracteres. Né? Meu documento tem 50 caracteres. Né? Não precisa ser necessariamente letras, pode ser símbolos, números e letras. Ok? Taxa de intermitência do cursor. O cursor é essa barrinha aqui que está piscando, ó. Essa barrinha na vertical. Eu vou abrir um programa e está aqui, ó. Teste. Tem aqui essa barrinha piscando, ó. Isso aqui é o cursor. O que é o cursor? É o ponto de partida para qualquer ação em um local que eu estou digitando. Né? Eu estou digitando um documento, meu cursor vai ser o ponto de partida para eu começar uma digitação, para eu deletar um caractere, para eu selecionar uma parte do texto, enfim. O cursor é o ponto de partida para alguma ação em um documento. Então aqui, nas configurações do teclado no painel de controle, eu posso escolher a velocidade da intermitência do cursor. Quanto mais lento eu colocar, mais devagar ele vai piscar. Tá? Não é recomendável pôr nenhum, porque ele vai ficar parado. Então se eu deixar ele parado, o que vai acontecer? Ele vai ficar aqui, mas aí a gente pode confundir aquilo ali como um caractere, enfim, porque tem um caractere aqui que é bem parecido, né? Que é isso aqui, ó. É um caractere chamado pipe, tá? P-I-E, a gente fala em inglês, né? Pipe. E é bem parecido com o cursor, né? Então é bom a gente deixar piscando, porque daí a gente difere onde é que está o cursor, né? A gente vê que tem uma coisa diferente ali. Ok? Vou dar um ok aqui. Outro item bem importante do painel de controle é data e hora, né? Data e hora nós já vimos. É a mesma coisa que eu clicar 2 vezes no relógio do Windows. Ele vai abrir a mesma janela, né? Eu posso alterar o dia, o mês e o ano, hora, minutos e segundos, o fuso horário. No meu caso eu estou no Nordeste, não tem horário de verão, vou deixar desmarcado. E o horário da internet, que geralmente a gente não altera, né?
Outro item bastante importante é o mouse, né? Configurações do mouse. Primeira coisa, na aba botões, tem aqui a configuração dos botões. Se eu sou destro, eu vou deixar isso aqui desmarcado. Se eu sou canhoto, eu posso marcar que ele vai trocar os botões, o principal, né, o botão primário e o secundário. Se eu clicar agora aqui com o botão esquerdo, que é o meu primário, ó, ele transformou em botão secundário, né, que abre a lista de menus. Ok? Então eu vou deixar aqui como destro. Aqui, velocidade do clique duplo. Clique duplo serve para eu abrir algum item do Windows. Ok? Então, por exemplo, em vez de eu selecionar um item aqui e apertar Enter no teclado, eu posso clicar 2 vezes, bem rápido, que ele vai abrir, né? E aqui, aqui nas propriedades do mouse eu posso escolher a velocidade desses 2 cliques. Se eu não tenho muita agilidade no meu dedo para apertar 2 vezes bem rápido, né? No meu caso aqui, a gente tem, no meu caso não, né? Em todos os casos no Windows XP ele tem uma pastinha aqui, um ícone, que serve para eu testar, né? Se eu apertar 2 vezes e não acontecer nada, é porque eu estou clicando 2 vezes muito devagar. Então, se eu botar rápido, eu vou ter que clicar 2 vezes bem rápido, tá? Eu vou clicar aqui para vocês escutarem. Ó, tem que clicar bem rápido. Agora, se eu botar lento, eu posso clicar bem lento que vai funcionar. Ok? Se eu botar rápido aqui, mais pro meio e apertar devagar, ó, lento, não aconteceu nada, ok? Porque eu deixei o meu clique duplo de uma forma rápida, porque eu sou mais ágil, então eu posso deixar um pouco mais rápido, certo? Trava do clique, isso aqui serve para quando a gente, por exemplo, quiser arrastar uma janela, a gente tem que apertar o botão, segurar e arrastar, né? Aqui não. Quando eu ativar a trava do clique, eu vou clicar aqui, né? Deixa eu ver aqui, eu vou clicar e ele vai travar, né? Ó, ele travou. Ok? Ele só vai soltar quando eu clicar de novo. Certo? Isso aqui não é muito recomendável porque a gente tem que dar 2 cliques para travar, né? E para tirar, desativar. Então geralmente a gente deixa desativada essa opção. Ok? Ponteiros, aba ponteiros. Aqui são esquemas, são estilos do ponteiro, né? Só para a gente deixar o sistema mais bonito, né? O ponteiro do mouse, a gente pode escolher estilos do ponteiro do mouse conforme o nosso gosto. Certo? Estilo do mouse, ponteiro, esquema, ok? Essa aqui é a aba principal das propriedades de mouse. A primeira, movimento, né? Aprimorar, o que isso aqui significa? A gente tem mais controle sobre o ponteiro do mouse, né? Ele não fica tão maluco assim na tela. E se eu botar rápido, o mouse vai ficar mais rápido, né? Mas aí eu vou ter menos controle. Então é sempre recomendável a gente colocar ele um pouquinho depois do médio e aprimorar. A gente vai ter mais controle sobre o ponteiro do mouse. Apontar para o botão padrão. Isso aqui a gente deixa desativado porque caso tenha uma mensagem de erro e tenha 2 opções, o Windows sempre tem um botão em que ele recomenda que nós, né, respondamos, né? Ele quer que a gente responda o que ele recomenda. Mas nem sempre o que ele recomenda é bom. Então, quando tem uma mensagem de erro, se eu marcar essa opção, ele vai botar o ponteiro do mouse direto no botão que ele quer. E se eu clicar sem querer, eu posso ativar algum recurso, alguma ação que não era a que eu queria, né? Então a gente deixa isso aqui desativado por padrão mesmo. Tá? Ponteiro do rastro do ponteiro, né? Isso aqui também é só visual, não altera em nada o desempenho do sistema. Caso o usuário queira usar, pode aqui controlar também se quer um rastro curto ou longo, né? Mais longo, deixa um rastro maior, certo? Ocultar o ponteiro ao digitar. Enquanto eu estiver digitando, se o ponteiro do mouse estiver na frente do texto, ele vai ocultar, certo? E o botão Ctrl, se eu ativar essa opção aqui, quando eu apertar a tecla Ctrl aí no teclado, ó, ele vai mostrar tipo um radar, né? Vai me mostrar onde é que está o ponteiro caso eu não esteja achando ele, ok? E roda, pessoal. Roda é o scroll, é a bolinha do meio do mouse, né? Eu vou digitar aqui scroll, igual a roda do mouse,
né? A bolinha que tem no meio. Se o seu mouse não tem, então não tem scroll, tá? Os mais atuais tem. Então aqui é uma configuração de quantas vezes eu vou girar a bolinha para que eu ande uma linha abaixo, né? No caso de um documento. Se eu colocar uma tela de cada vez, por exemplo, se eu tiver um documento de 3 páginas, cada vez que eu girar a minha bolinha, ele vai alternando entre páginas, não entre linhas. Então fica uma coisa mais bruta, né? Uma coisa menos específica, menos legal, assim. Então eu recomendo deixar por padrão, né, número de linhas de cada vez. Então ele vai deslocar 3 linhas de cada vez, certo? E essa aba aqui, hardware, ele só me mostra informações do meu equipamento, mouse, fabricante do mouse, o tipo de conexão e o status, se ele está funcionando, se ele não está, ok? Então, mais um para a gente terminar essa parte da aula, para a gente voltar na outra. Sons e dispositivos de áudio, né? O que é isso aqui? A gente vai escolher o volume do nosso dispositivo, tá? Isso aqui é da placa de som, da placa mãe, tá? Não é das caixas de som. Caixa de som a gente controla o volume na própria caixinha de som, ok? Então aqui geralmente a gente sempre deixa alto, tá? E caso a gente queira baixar, a gente vai utilizar só na caixa de som. Sem áudio ele vai tirar todo o áudio, então nem na caixa de som se eu aumentar vai ter áudio, porque eu estou desativando a saída da placa mãe. Então nem adianta eu tentar aumentar o volume na caixa de som, porque não vai adiantar, ok? E colocar ícone de volume na barra de tarefas é esse ícone aqui, ó. Volume, se eu clicar uma vez aqui, ó, eu posso controlar o volume do áudio no Windows, certo? E aqui configurações de alto-falante, se eu tenho caixa de som, se eu tenho fone de ouvido, né, ó, eu tenho as caixinhas de som, tenho fones de ouvido, aí ele melhora o desempenho para determinado dispositivo que eu tenha. Sons, aqui são esquemas de sons do Windows, né? Aqui eu posso testar, por exemplo, um som de erro, né, do Windows. Eu posso colocar um som meu, né? São pequenos sons curtos que ajudam a identificar o que aconteceu. Por exemplo, ocorreu um erro e dá tal som, eu sei que foi um erro, né? Se for alerta é outro som, se for o Windows iniciando é outro som, ok? Então a gente também consegue identificar determinadas ações do sistema através do som do Windows, tá? Por padrão a gente deixa padrão do Windows, né? A gente pode tirar um, né? A gente pode escolher outro som também, né? Então fica conforme o nosso gosto aí, a gente pode alterar, tá? Áudio, isso aqui é mais hardware, a gente não mexe muito, tá? Isso aqui são só dispositivos de hardware. Voz, né? Os dispositivos de entrada, microfone, a saída, a reprodução de voz. E hardware é a mesma coisa lá do teclado e o mouse, né? Ele mostra aqui o hardware do nosso equipamento de som, ok? Então, gente, por enquanto, tá? Nessa parte da aula a gente só vai ver esses ícones. Na próxima aula a gente vai ver aí contas de usuário, sistema, vídeo e o que restou lá daquela lista, ok? Até o próximo vídeo, então. Abraço.